tia Jaque. Meu pequeno e minha pequena cientista, hoje é dia de aula de matemática, semana 5, 7 de abril de 2021. Vem comigo! Vocês se lembram que na semana passada nós ajudamos a Valéria a contar as latinhas formando grupos de 10? Agora, para representar a quantidade de latinhas que Valéria contou, nós vamos utilizar o quadro valor de lugar. O QVL? O QVL? O quadro valor de lugar, QVL, também é chamado de quadro de ordens. Quadro valor de lugar? Quadro de ordens. Abra seu livro na página 27. Para a gente entender melhor o que é o quadro valor de lugar, o QVL ou o quadro de ordens, primeiro eu vou te contar uma história. Era uma vez, num lugar muito bonito e muito calmo, no meio da natureza, havia uma árvore muito especial, chamada Árvore do Conhecimento. Dentro dela morava uma pessoa conhecida como o Pensador. Certo dia, começaram a aparecer diversos habitantes que também queriam morar naquela árvore. O Pensador começou a ficar incomodado com tantas pessoas. Então teve uma ideia. Resolveu construir uma casa e dentro desta casa só poderia entrar uma pessoa por vez. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Unidade. O tempo foi passando e foram chegando novos moradores. Chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moradores. E quando chegou o número 10, a casa já estava muito apertada. E foi então que resolveram chamar o Pensador para resolver aquele problema. O Pensador resolveu construir uma nova casa, onde só poderiam entrar grupos de 10. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Dezena. Com a Casa da Dezena completa, a Casa da Unidade poderia ser usada novamente. Com uma dezena mais uma unidade, tinha 11. Com uma dezena mais 2 unidades, tinham 12. Com uma dezena mais 3 unidades, tinham 13. E assim foram chegando mais e mais moradores. E cada vez que completava 10 moradores, 10 unidades, esses 10 tinham que mudar para a casa vizinha, a Casa da Dezena, pois 10 unidades formam uma dezena. Tia, quer dizer que os números moram em uma casa? Não é bem isso. Não quer dizer que os números morem em uma casa. Quer dizer que os números possuem um lugar, uma posição. A história é só pra ficar mais legal, né, gente? Mais emocionante. O quadro valor de lugar, ou quadro de ordens, é como se fosse uma casa para os números. Agora eu entendi. Eu acho. Vocês se lembram das latinhas? Vocês contaram 23 latinhas, não foi? Agora, vamos registrar o número 23 nas casinhas deles. Ou melhor, no quadro valor de lugar, QVL, também chamado de quadro de ordens. Olha só, o quadro valor de lugar é um quadro. Tá vendo? Olha aí direitinho no seu livro. O quadro valor de lugar é um quadro. Muito prazer, seu quadro valor de lugar. Eu sou a tia Jaque. Nós vamos posicionar o número 23 no quadro valor de lugar, que é a casinha dos números. E olha só como fica. O 3 fica na casa das unidades e o 2 fica na casa das dezenas. Nós vamos falar casa mesmo, mas na verdade vocês não podem esquecer, é a posição dos números, o lugar dos números.
O número 3 está na primeira ordem, na casa das unidades. E o número 2 está na segunda ordem, que é a casa das dezenas. Por isso que ele também chama quadro de ordens. Quando você coloca o número 23 na casa dele, quer dizer, quando você posiciona o número 23 no quadro valor de lugar ou quadro de ordens, você observa que o número 23 é igual a 3 unidades e 2 dezenas. E a gente lê o número 23 assim, 23. E se escreve assim, 23. Quando a gente escreve assim, nós dizemos que nós estamos escrevendo por extenso. Por extenso. Vamos escrever o número 23 por extenso. Como a gente viu na aula passada, os nossos 10 dedos das mãos nos ajudam a fazer contagem por agrupamento. Quando a gente junta de 10 em 10. E atenção! Atenção, galerinha! Um grupo de 10 unidades formam uma dezena. Um grupo de 5 unidades forma meia dezena. Então fica assim: 10 unidades, uma dezena. 5 unidades, meia dezena. Agora vamos utilizar estas barrinhas e o quadro valor de lugar para que a gente possa compreender melhor. Ao olhar esta imagem, observamos que temos 10 cubinhos empilhados que formam uma dezena. E temos 2 cubos soltos, que são 2 unidades. Uma dezena mais 2 unidades, nós temos 12. Então, o 2 está embaixo da letra U, que indica unidade, e o 1 está embaixo da letra D, que indica uma dezena. Agora vamos aumentar as quantidades. Observe que temos 2 colunas, 2 barrinhas de cubinhos empilhados. Cada barrinha nós temos 10 cubinhos. Então, nós temos 2 dezenas e 3 cubinhos soltos, que indicam 3 unidades. No quadro valor de lugar, temos U de unidade e D de dezena. Então, colocamos 3 unidades, que são os cubinhos que estão soltos, e 2 dezenas, que são as 2 colunas, as 2 barrinhas empilhadas. Deu para entender, galerinha? Agora, na atividade da página 28 do livro de matemática, Júlia vai fazer uma receita com ovos. Deve ser uma omelete, né, gente? Para organizar os ovos, ela os separou em grupos de 10. É porque é mais fácil, né, gente? Mas, nossa, vai ser um omeletão, hein? Agora, observe e responda. Você vai escrever aí no seu caderno Atividade de Matemática, 7 de abril de 2021, é a atividade 1. Júlio vai usar quantos grupos de 10 ovos? Quantas dezenas de ovos? Na letra B, você vai completar o quadro valor de lugar ou quadro de ordens com a quantidade de ovos que Júlio vai usar. Então, hoje nós aprendemos sobre o QVL, o quadro valor de lugar. Aprendemos que os números possuem casas. Não é bem casas, mas ele possui uma posição, um lugar. E nós colocamos ele neste lugar, no quadro valor de lugar ou quadro de ordens. Ok? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, porque Ele é cheio de amor e que você também possa ser cheio de amor.